Teste. E aí? Salve, salve, pessoal. Estamos começando aí mais um Tô Pensando. Dessa vez, um quadro diferente, um Tô Pensando diferente. Hoje vai ser eu e o Zezé num bate-papo. Voltar aos primórdios, né, Caio? De onde Porque surgiu a gente começou tudo, assim, né? Justamente, né? Em Só 2019. nos bate-papos, cabeça muito doidos assim, né? E a gente tinha muitas ideias boas, né? E a gente falou, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente tem que demonstrar para todo mundo, tem que arrumar algum jeito de gravar, fazer alguma coisa, porque são ideias muito interessantes. E mais do que tudo, assim, também, velho? Porque a gente gosta tanto do que acontece que a gente mesmo quer revisitar essas ideias, lembrar de como que a gente falou, porque a gente vai pensando em um tanto de coisa, emendando tudo, e a gente nem lembra de nada, às vezes, né? E quando tá gravado, né? Depois a gente quiser relembrar, vai lá e assiste. E aí tamo o aí, vídeo, ó, né? pode revisitar o conteúdo, tamo aí online, com alguns episódios já, e é isso aí. E a ideia do Tô Pensando é a gente sempre a gente vai ter convidados aqui também, já tem uma lista de convidados aí que eu não sei se a gente pode adiantar, né, que não tá fechada ainda, mas só uma galera muito interessante, que tem o que dizer, pessoas importantes, tanto para Ribeirão das Neves, né, como para Minas Gerais, Brasil inteiro, pessoas que fazem a diferença aonde estão, não é mesmo, Zezé? Talvez tenha até um campeão mundial aí no meio desses convidados, não sei. Olha... pode ter gente aí que pode especular quem, né? Eu acho que vocês já vão até matar essa charada, a gente só falta firmar algumas coisas aí e vai acontecer. Mas então, galera, tipo, hoje também esse novo formato é pra gente trocar ideia com vocês mesmo, porque a gente conta muito com o feedback de vocês pra saber como que a gente tá indo, tipo, se é isso que vocês querem escutar também, dar ideia, porque assim, somente ideia de convidados, né, Zé? Porque a gente conhece muita gente, mas tem muita gente que merece espaço na mídia que a gente não tem esse conhecimento, então mande aí nos comentários, tem um e-mail, redes sociais, direct do Instagram, participe aí com a gente tem muito fé que esse projeto vai dar certo, né? A gente tem muitas ideias novas aí, tanto para implementar aqui nos episódios, vai ter muita coisa interessante, né? Então, espero que vocês gostem e acompanhem. E como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal que está aí. Dá o like aí pra gente, que isso, principalmente no início do canal, que é no momento que nós estamos agora, faz muita diferença, beleza? É isso aí. Só uma coisa, velho. Vamos virar aqui, ó, porque ainda não paga a gente, não. Mas se quiser pagar, aí nós estamos, né? Não, nós estamos aí à disposição. A gente tá disponível a conversar, ofertas. então a gente vai deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, tem um e-mail, entra em contato aí, né? E é isso aí. Então, galera, já pensando até no que a gente busca com esse canal aqui também, porque obviamente a gente quer ser ouvido, quer ser escutado. Nosso objetivo também é atingir o maior número de pessoas, né? E aí, pensando nisso, a gente acaba, no mundo atual, tendo vários fenômenos na internet, né? E a gente está aqui um pouquinho também para, quem sabe, ser um fenômeno duradouro da internet. Que não é bem o caso, né, Caio? Pois é, que hoje em dia esse é até um assunto que a gente vai debater, a gente estava até já debatendo nos bastidores, né, que a gente não costuma fazer uma pauta armada, assim, a gente gosta de ser um bate-papo mesmo natural. Então o bate-papo que a gente estava tendo aí fora das câmeras antes de entrar aqui no ar é justamente essa questão dos fenômenos da internet, né, a questão... mas a gente está brincando aqui de se tornar fenômeno, então a gente está falando daqueles fenômenos estratosféricos, né, como a gente teve aí o Luva de Pedreiro, que eu acho que em 2 meses o cara atingiu 6 milhões de seguidores no Instagram. Nós vamos debater até a questão do empresário dele, como que é o tipo de problema novo, do mundo novo, que antigamente não tinha, né, o debate se o empresário tá sendo justo com ele ou não, né. Também teve os fenômenos que a gente pode dizer que... controversos, né? Os fenômenos negativos, que é o caso do mendigo também, que o cara ganhou iPhone, encontra na internet, diz que tem até empresário já, é uma coisa inacreditável, né? Então, assim... É um pouco... acho até beira quase uma revoltinha, assim, de ver uns caras... Assim, mas, infelizmente, no momento que de hoje, é a cara do Brasil acontecer uma coisa dessa, né? Mas enfim... uma coisa que deveria ser
banal, eu sei não lá. sei se tem aquele... Por que se repercutir? Aquele Maurício, jogador de vôlei, que teve aquela polêmica e Aham. tudo mais, ele vai candidatar a deputado e provavelmente Mas- vai ganhar, entendeu? Isso aí é complicado. Mas isso assim, eu acho que no decorrer de toda a polêmica do Maurício também, eu acho que meio que acabou sendo claro que ele tomaria essa decisão, sabe? Ele foi começando a se afastar do esporte. A única saída, né? Então a gente outra coisa também que a gente estava falando aqui dos fenômenos, né? O caso Monark, o que aconteceu, a gente pode debater também essa questão. Ele começou um podcast novo, separado, né? Fora da plataforma do YouTube, uma outra plataforma aí que é cheio de críticas também, pelo fato de hospedar conteúdos duvidosos e tudo mais. Mas aí tem aquela questão, igual no caso do Flow, né? O pessoal mandou o cara embora, o cara perdeu os patrocinadores, perdeu a grana e tudo mais. Começou um novo projeto. E tem muita gente falando mal e criticando. Eu mesmo fui o que fiquei em dúvida, não sabia o que dizer sobre isso. Mas depois eu estava pensando o seguinte, né? O cara, querendo ou não, deve ter ganhado uma graninha, porque vendeu a parte dele do Flow e tudo mais, com a empresa que estava dando muito grana. Então, tipo assim, até antes do Flow mesmo, são pessoas que já estavam resolvidas. Que não sei se todo mundo sabe, mas o Monark, ele começou a fazer sucesso na internet com vídeos de Minecraft. Então ele já foi top 1 do YouTube no Brasil. Então essa época ele fez a grana dele. E hoje, né, assim, ele teve o Flow ainda que deu mais uma grana. Então questão financeira não é nem o problema dele, né? Foda, mas é a questão assim, será o que o pessoal, teria que ter feito mais? Vai proibir ele de produzir qualquer tipo de conteúdo? Não vai deixar o cara ganhar dinheiro, fazer a vida? O que mais? Será que foi justo? Justo que tudo aconteceu com ele? Eu acredito que foi. Perdeu, que ele falou muitas bobagens e perdeu a vaga dele do Flow e tudo mais. E eu acho que também, de certa forma, a questão do Monark foi uma coisa que foi aumentando, né, velho? Foi, tipo, somatizando, porque... não foi a primeira vez que ele cometeu alguma gafe. Já dava claro que isso ia acontecer uma hora. Mas a minha questão-chave é o seguinte, até que ponto, por exemplo, ele perdeu os patrocinadores... Eu gosto do Monark, velho. Eu acho ele meio idiotinha, mas é a vida. Eu não sei se eu gosto dele assim. Eu acho que a opinião pra mim em relação a ele é neutra. Eu gosto mais do Igor lá, que inclusive é flamengão, né? Então tem essa... questão aí. O David Jones também do Flow Esporte Clube também é mengão, então eu gosto mais dessa galera. Mas a minha questão que eu tô querendo colocar é o seguinte, o que mais deveria ter sido feito? Que é a galera que cobra, né? Ele saiu do Flow, perdeu os patrocinadores, está começando um projeto novo do zero. E tem muita gente criticando, falando mal. Ou seja, será que ele deveria ter sido banido da internet? Não, será eu acho que isso também assim, é justo, né? é impossível, na verdade, de banir alguém da internet. Não tem essa possibilidade. Eu acho que meio que é a solução que ele está buscando. Tem algumas jeitos. Eu sei que ele foi banido do YouTube. Ele não pode beleza. criar nenhum outro canal do YouTube. Né? Fechou, foi banido da plataforma. Ele tá buscando outra plataforma. Velho, igual, sei lá, um cara que comete um erro, sei lá, tem que pagar uma cesta básica, fazer alguma coisa, tipo... Qual os outros escândalos nível Monark que teve? Não sei se você lembra. Eu acho que eu comparo dele, sabe, PC. com... PC Siqueira, do PC Siqueira também foi PC, pesado. véio, e foi outro, né? Não foi banido do YouTube, aí a hipocrisia, né? Tinha que ter banido também. Se fosse o caso, né? Não deixa ele criar outro canal, ele tá lá, velho. Faz vídeos ainda e tal. Muito menos engajamento, mas... sei lá, velho, não vou... Eu acho assim que deveria ter banido. Juiz de valor, o que é pior, pedofilia ou nazismo? Não, mas aí a questão, acho que essa juiz de valor, a gente não tem nem capacidade pra fazer isso. Mas eu tô dizendo, é igual o critério do árbitro. O cara apitou uma falta, tanto deu cartão, a falta igual vai ter, pro outro lado tem que dar cartão também, entendeu? Mas qual que é o critério do juiz? Essa questão, entendeu? Justamente. Às vezes pro YouTube, uma coisa é mais séria que a outra. Não sei. E tem a plataforma que o Monark foi, né? Foi a Rumble, que é uma plataforma ali meio underground, vamos dizer assim. Você está falando que
parece um pouco com o início da Twitch, né? Mas um pouco diferente, porque a Twitch, ela começou muito com a questão dos gamers, né? Mais streaming de gameplay e tudo mais. O Rumble, ele tá recebendo, ele não é bem visto no mercado atualmente, porque ele hospeda muito conteúdo desclassificado, no seguinte sentido: muito conteúdo de antivacina, muito conteúdo de questões duvidosas, entendeu? Que qualquer outra plataforma mainstream deveria ser banido, e lá eles deixam soltos, entendeu? É até aquele papo que a gente estava tendo, que as coisas são underground até o momento que começa a cair o dinheiro e começa a ter que ter preocupação com as políticas, né? Para atrair patrocinadores e atrair grana, que é o que manda, né? Assim, nesse meio é grana, né? Pois é, eu sei lá, eu acho que, velho, é complicado, mano. Tinha que ter uma forma da gente conseguir dar educação pras pessoas, né, velho? Pra começar a criar o discernimento e não levar a sério porcaria, fraga. Acho que é muito complicado também, porque a gente fica querendo varrer pra debaixo do tapete, tipo assim, os idiotas, só que a gente tem um modelo que, infelizmente, velho, cria idiotas, velho. Uhum. Entendeu? Porque a gente sempre tá nessa sei lá, nesse abismo que pô, E aquela... às vezes, de alguma forma, todo o sistema brasileiro, mundial, talvez, essa negligência com coisas básicas, tipo informação, saber o que é verdade. Acho que isso tudo é muito ligado à educação, né? Exatamente, eu acho que é completamente ligado à educação. Então, enquanto não tiver isso bem estabelecido, a gente vai sempre ter uns bocós falando coisa aleatória na internet. E que o pior não é o bocó falar. Porque às vezes o bocó pode até ser um cara que está satirizando. Mas aí vem um cara... Não, tô falando que é o caso de Monarca ou qualquer coisa. Um bocó pode falar qualquer coisa. Ele pode fazer uma sátira e vir um tanto de Zé Mané achar que o cara tá falando a verdade. E acho que até uma forma que eles começam a explicar a questão da Terra plana, o primeiro cara a falar, parece que ele era meio troll e tal. E aí a galera foi tipo, problematizando isso. Ele era o troll. Então, ele foi um experimento científico. Ele inventou a teoria e não sei quanto tempo que ele ficou falando sobre ela, disseminando e tal, e escrevendo tudo. Só que depois, o que é o pior de tudo? É que depois que acabou o experimento, ele apresentou o projeto, apresentou os dados e falou que era um experimento científico, que aquilo tudo era mentira. Mesmo assim, teve um grupo de pessoas que achou aquilo verdade. Mas o problema é que, como esses caras funcionam, para eles virarem e falar que, tipo, não, mas ele foi pressionado a desmentir o negócio, porque a NASA, sabe, tipo assim, os caras são muito doidos, velho. Então não importa, velho. O que o cara quer acreditar, ele vai acreditar, não importa. E tem muita gente... Justificativa, sabe, coisa... justificativa com esses caras não adianta. Eu já conheci terraplanista em Ribeirão das Neves, hein, gente? Não quero nem falar disso, pesado, não. hein? Não quero Pesado. Polêmica. Vamos colocar aqui, se esse post chegar a 1000 likes, eu falo o nome, hein? Tem que chegar. Aí compensa, igual a questão da cerveja, né? Tudo tem seu preço, então vamos fazer acontecer aí. Mas eu prefiro não falar, não, Mas essa questão que a gente está falando, que até voltando um pouco essa questão, pegando o exemplo, o caso do Flow, do Monarca, que aconteceu, que é aquela questão que é o ponto positivo e o negativo da democratização da internet. Qual que é o ponto positivo? Antigamente, quem mandava realmente no país eram as grandes emissoras de comunicação, como a Rede Globo, né, que já elegeu o presidente e tudo mais. E o ponto positivo é isso, é que com a democratização da internet, muitas pessoas, mídias independentes, né, mas eu você acho que tem várias versões da mesma coisa. Antigamente acontecia um fato importante, você tinha apenas uma versão, né? Hoje em dia você tem várias versões erradas, mas você tem outras versões. Sim. Ou, por exemplo, o William Bonner, se ele falar uma merda muito grande no Jornal Nacional ou dar um dado incorreto, em coisas de minutos já tem milhares de posts no Twitter, Instagram, Facebook desmentindo isso na internet. Antigamente isso não era possível. Então eu acho que esse é o principal ponto positivo dentre muitos outros, né? Mas se você pensar o ponto negativo, é o mesmo fato que
Qualquer um hoje pode pegar uma câmera de celular, fazer um vídeo, emitir sua opinião, e dependendo pro grupo de pessoas que aquele ser humano, aquela pessoa ali atinge, ele pode fazer um estrago muito grande, acabar com vidas e tudo então, mais, entendeu? Então, e aí é o que remete, o que seria o ideal? O que remete seria, igual você falou, que é a questão da educação. Então, com a educação, a pessoa consegue ter o discernimento de ver essa fonte é mais confiável, essa fonte não é, essa aqui sim. Essa fonte, algumas coisas, eu sei que essa fonte ela é até confiável, mas ela tende para um lado. Essa fonte que também é confiável, mas a opinião dela sempre mais vai ser voltada para o outro lado. Então, assim, as pessoas deveriam ter esse discernimento, né? Infelizmente hoje não. Hoje a notícia onde é que você viu, qual que é a fonte? Eu vi no Zap. A fonte geralmente é o Zap. Então, tipo assim, isso é muito complicado, assim, entendeu? Galera, tipo, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão de fake news e tal, porque a gente vai chegar, começando a chegar num momento que isso vai ser uma coisa, assim, muito, muito disseminada por conta das eleições. Esse ano, não é só ano de Copa, é ano de eleição também. Esse segundo semestre de 2022 vai ser um ano muito louco, viu? Então, que é Copa do Mundo, eleições, e uma das eleições mais rivalizadas, né? Não sei nem se essa palavra existe, polarizadas, que eu mesmo com minha idade tô lembrado de ver, entendeu? E esse é outro ponto importante, já que eu lembrei aqui. Acho que é o pior número da história do período eleitoral do Brasil de jovens com menos de 18 anos, né, de 16 a 18, ninguém está tirando o título de eleitor para votar. Então, se você quer mudança, você quer... eu com 16 anos, eu lembro que eu peguei uma eleição, eu tirei meu título felizão de votar. Pelo menos comigo sempre foi muito rápido, nunca enfrentei filas, né? Eu não consigo achar que o pessoal que pensa por esse lado tá totalmente errado, não, porque realmente assim, velho, se for olhar, eu sei que a única forma de mudar a situação é com o voto, isso é óbvio, mas é complicado, velho, porque adolescente, essa fase, sabe, são pessoas que não tem muito um senso crítico já formado, talvez. Mas deveriam ter 16 anos. Copiar, até tem um senso crítico formado, por isso que não tiram título, entendeu? Porque por não entender que ninguém representa eles. Mas também. É porque não entendeu a simbologia do título de eleitor. Eu entendo, só que ao mesmo tempo eu entendo, tipo assim, vamos supor, você tem que escolher o time de coração, vamos supor, que você nasça numa época que o Flamengo tá na 3ª divisão. E aí, velho, o que vai te fazer ser flamenguista, tá ligado? Vai ser o time do Flamengo ser bom ou não. Então, é a mesma coisa do título. Se o cara não tiver uma eleição que ele depende. Ele consegue se identificar, entendeu? Que ele consiga ver alguém. Às vezes o time tá na Série B, a torcida abraça o time pra voltar ele pra Série A. Isso. Não. mas beleza. Mas assim, eu acho que só começa a acreditar quando começa a dar algum resultado. Senão antes não começa. Não, mas eu discordo no seguinte ponto também. Porque, primeiro, é o ato simbólico que você tem que exercer o seu direito de cidadania. Entendo isso é muito importante. Isso Outro ponto. Se a pessoa não está tirando o título por conta disso, ela não pesquisou direito. Porque a eleição não é só para presidente, gente. A eleição é para deputado estadual, é para deputado federal, é para governador e presidente. Então, se você vai anular o seu voto para presidente, eu provavelmente, no segundo turno, pode ser que eu anule o meu. Mas a eleição não é só de presidente, a eleição é de governador, deputado estadual e federal. Se você tem que pesquisar, e você tem que correr, tipo assim, olhar as propostas dos candidatos e votar no melhor. Deputado estadual e federal muitas vezes influenciam mais o seu município na sua realidade do que o próprio presidente. Entendeu? Então, esse que tem que ver aí e falar, não tem candidato. Eu te falo, tem candidatos bons, mas geralmente os candidatos que estão mais na mídia toda hora, que tem grana para gastar na campanha, são os que não valem nada. Os que são os candidatos mais sérios, eu te falo que tem. O pessoal, isso é um outro mito, que fala que não tem político honesto.
Tem político honesto. Pior que tem políticos bons. O problema é que, geralmente, os políticos filho da puta mesmo, que não tá nem pra população, são aqueles que ganham espaço na mídia, são aqueles que sabem falar melhor no microfone, são aqueles que não têm uma proposta para fazer, mas pagam coisas, ajudam as pessoas de formas escusas, de formas ilegais para ganhar o voto. Então, por isso que essas pessoas são eleitas. Essas pessoas, os maus políticos são eleitos por culpa dos eleitores que não pesquisam, entendeu? Porque muitas vezes, muitos políticos conseguem se eleger sem uma proposta de governo, sem uma proposta mínima de que vai fazer, entendeu? Pelo menos essa que é a questão. Pelo menos há 3 eleições para trás, eu não vejo nada propositivo em nenhum candidato. Sabe, tipo, nenhum candidato que foi tipo assim, que foi eleito. Eu consigo concordar com você na esfera de presidência, que eu acho que tá feio mesmo o negócio, das opções que a gente tem, a gente vai passar um tornado. Acaba que assim, o grande chamariz de uma eleição que envolve o cargo de presidente, sabe? Acaba sendo isso. Mas então, é a falta de conhecimento. É o que pauta a discussão. Não, beleza. Por exemplo, o ICMS de Minas Gerais, ele é o mais alto do país. Então, por exemplo, vamos supor que você compra, você faz uma compra na China, tá na moda fazer compra na China. Você faz uma compra de R$500. Se você comprou em São Paulo, você vai pagar, você comprou, sério, gente, quando você compra na China importa, não quer dizer que é ilegal, não. A alfândega vai pegar, vai fazer a vistoria e você vai pagar uma taxa do imposto normal. Isso é o normal, entendeu? Então, cobra o ICMS mais outro imposto. Em São Paulo, você compra um produto de R$500, você vai pagar aí o produto com taxa, tudo 100% legal, você vai pagar uns R$200 de taxa, vai pagar R$700 e tudo mais. O de Minas Gerais, só um quesito de comparação, você compra esse produto que o paulista vai pagar R$200 de taxa, você no mesmo país, a mesma compra, no mesmo site, no mesmo método de pagamento, só porque você mora em um estado diferente, você vai pagar coisa de R$1.200. O ICMS de Minas Gerais é absurdo, é uma coisa inacreditável. Tanto que já existe, isso aí, o brasileiro também é um cara inventivo, ele é criativo. Então hoje já tem até uma indústria de comércio que é o seguinte, as empresas que são mineiras, que importam, vendido importado. É lógico, velho. Não, o que a pessoa faz? Ela importa, então já existem CDs em São Paulo que só recebe a mercadoria, compra uma taxinha e manda para Minas Gerais. Essa obscenidade, essas coisas que acontecem às vezes, só causam isso. Tipo assim, você vai evitar que muita gente... Não seria muito mais fácil baixar um pouquinho o ICMS e deixar todo mundo pagar? Sei lá, velho, em São Paulo, vamos por R$700, que fosse pra sei lá, diminuir bastante, R$800, sabe? Ainda assim, é absurdo, porque São Paulo é a maior e só potência para caráter de registro, e esses dados, assim, eu tirei aqui agora imaginário, mas a diferença não está exata, mas é praticamente isso mesmo, é absurdo, é coisa que se um mineiro paga mais do que o dobro de imposto do que o paulista na mesma compra. Então isso, quem que vai mudar? Não é muito nem o presidente, é o governador e o deputado estadual que vai fazer esse tipo de mudança. Então é isso que eu tô falando. Muitas vezes, o deputado, mano, tem a roda pra você escolher. Se você pesquisar um pouquinho, é o mais importante é o que você tem mais acesso. Se você quiser bater lá na Assembleia Legislativa, lá, eu quero falar com o fulano que eu votei, então você tem o direito. Entendeu? Você tem que ir lá e ser atendido. Entendeu? Então, assim, acho que essa falta de consciência política. E outra coisa, quando os políticos, principalmente os maus políticos, morrem de medo da população. Então, quando tem um pouquinho de pressionamento, assim, para ele fazer a coisa certa, o cara consegue. O problema é que ele leva todo mundo na lábia e a galera não se importa em pesquisar tudo certinho, entendeu? São vários os casos, mas isso tudo a gente bate na tecla da educação também. Que a única forma real de combater isso é dando senso crítico para a sociedade. Mas só um parênteses assim, né, que vai falar. Como que isso aqui, ó, esses primeiros minutos, que eu não sei nem quantos, é um exemplo do bate-papo que às vezes eu e o Zezé tem atrás das câmeras. Nós começamos a falar de monarca no Flow e estamos falando de política do Bolsonaro, governador e gente que não tira título de eleitor. Então,
Você gosta desse tipo de conteúdo? Pessoal, a gente gosta, hein? Eu acho que Então, e olha só como que são as coisas, né? Como que esse cenário político está contaminando tanto a gente, porque a gente nem citou o Bolsonaro em momento algum, mas o Caio, no final, na conclusão, fala que a gente estava falando do Bolsonaro. não é que tá falando do Bolsonaro, tá falando de todos, de todos. Mas acaba que é essa pauta mesmo, cara, Mas hoje em o dia. Bolsonaro acaba sendo mais falado, né? Porque ele é o atual governador, vidraça, o né? atual governante, né? Ele é Não, vidraça. é o presidente. Então, por exemplo, quando era a Dilma, a gente falava mais da Dilma, eu inclusive, os petistas me chamam de Bolsonaro, os Bolsonaro me chamam de petista, né? Porque eu meto pau em todo mundo. Mas, mas eu enfim. acho que ninguém te chama de bolsonarista mais, não é possível. Ah, não. Não. Tem Isso aí também. Isso aí que também, tem radical de todo lado, né? Então o radical eu de um lado. não quero você entrar fala, nessa questão. Então, que não, tipo, só- tão clara. então vamos falar de outra coisa, de voltar à questão dos fenômenos da internet. Sim, sim. Dos Vamos falar de bons exemplos. bons agora, exemplos. né? Luva de pedreiro. Luva de Predeiro. Sim! Se você não sabe quem é o Luva de Pedreiro, não sei em que mundo você vive não, hein? Luva de Pedreiro tá mais famoso que o William Bonner nesses É o últimos maior tempos aí. fenômeno da internet atual, assim. Um cara que... Sabe o que eu achei surreal, Zé? Não sei se... Eu não acompanhei tanto o caminho que ele fez. Eu comecei a ver, do nada começou a aparecer Luva de Pedreiro pra mim e tudo, mas eu acho que ele começou a fazer mais sucesso no TikTok, né? Agora ele tem um canal no YouTube. Mas eu vi muito conteúdo dele no Instagram, tipo, há mais tempo. Eu já vejo algum conteúdo dele, já me espirra algum conteúdo dele há uns 4 meses atrás. Mas eu acho que, tipo assim, eu sei que, por exemplo, no Instagram, ele conseguiu coisa de 4, 5 milhões de seguidores em 2 meses. Sim, mas é porque ele começou a ser divulgado por pessoas muito influentes. Inclusive, o primeiro contato que eu tive com ele foi naquela página 433. Eu não sei se você já viu. Não, essa eu não conheço. É uma página bem famosa, tipo no mundo do esporte, assim, sabe? Mais focado em futebol. Uhum. E ele já tinha sido divulgado por ela. Tipo assim, é um trabalho que eu acho bem interessante, assim, desde o início, quando eu vi, sabe? É um cara muito autêntico, assim. É um conteúdo, entre aspas, né? Simples, mas de muita realidade. Eu acho que é um menino muito real, assim, no que ele... E aí que entra a discussão. Eu também acho que ele não é mentira, eu acho que ele é humilde daquele jeito mesmo. E eu acho que ele merece todo o sucesso que ele tá tendo. Cara, tudo mas mais. assim, eu Mas acho até que se for uma humildade meio que fantasiosa, a vida toda a gente viu os cara que, tipo assim, de São Paulo fazendo sotaque de caipira pra falar que mas pelo como sertanejo, começou, eu acho que essa parte é verdadeira. A também questão, acho, mas isso também, se não fosse, sabe, eu acho que também teria mas eu acho que a questão que é o ponto-chave da nossa discussão é o seguinte: o empresário dele, que já teve muitas discussões, tem o Casimiro, a gente não falou do Casimiro, né, que a questão da democratização da mídia também tem esse ponto, a gente pode até falar no outro episódio, a gente vai falar mais de futebol. Mas são bons exemplos, eu acho, assim, ver um Casimiro, o que o Átila foi na pandemia, são, tipo assim, influentes bons, sabe? Tipo, caras que tem muita mídia, só que não fazem cagada ali, sabe? Sim. Mas o meu ponto da democratização da mídia do Casimiro é até um outro ponto, que é a questão do esporte e tudo mais, é até uma outra toada. O que eu tô querendo falar do Luva de Pedreiro é o seguinte: o empresário dele, o que eu gostaria de saber é quando foi que esse empresário chegou? Entendeu? Será que foi um oportunista ou o empresário ajudou a impulsionar a carreira dele? Se ele chegou, tipo assim, nos 500 mil inscritos, nos 500 mil seguidores, aí já foi, tipo, já pegou uma matinha. Exatamente, aí, né, porque entendeu? Ali já é uma crescência, porque ele começa a ser influente, começa a reverberar entre um Neymar da vida, numas páginas importantes do esporte. Eu queria saber quando que ele entrou na vida do moleque. Então, é complicado. Até por essa humildade dele, né, velho? Essa simplicidade dele, assim, também. Você vê que é um menino muito, muito humilde no excelente sentido. Que é um cara puro mesmo, tipo, que o conteúdo dele é real e tal.
Mas E aí tem até uma coisa... tipo assim, é um prato cheio para um Sim. oportunista, né, velho? E aí tem até uma coisa que eu queria até Nem sei se não. ver a sua opinião, Zezé, que eu vi uma versão, aí depois eu vi a outra e eu fiquei em dúvida. Foi os dois sentidos. Primeiro, eu vi uma das críticas mais contundentes que eu vi que fazendo ao empresário do Luva de Pedreiro foi exatamente o Casimiro. Tem até um vídeo lá no canal dele lá, de cortes lá, que ele fala exatamente sobre isso, do empresário. Que ele fala assim... Acho que eu vi esse vídeo. Que ele fala assim, que era muito esquisito o menino com 5 milhões de seguidores, não tá nos programas de televisão, não tá no Encontro com Fátima. E aí quando ele vai fazer um anúncio promocional, quem tava lá era de um médico esteticista, meio, não sei, que era amigo do empresário. Aí o cara vai, as ação promocionais que ele tira o story, é tipo assim, casa e construção, você vê que uma média empresa e tal. Aí você que fala, o cara com 5 milhões de seguidores, ele pra estar fechando com a Red Bull, né? Era pra estar fechando com a Nike, com a Adidas, sei lá, fazendo participação especial. Com uma marca de chuteira, cara, pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Então aí esse foi o questionamento. Será que o empresário está se aproveitando da humildade dele para ganhar dinheiro em cima? Ou também, talvez, sei lá, velho, às vezes é um cara que é empresário lá da região deles, e aí ele não tem tanto conhecimento também, assim, sabe? Às vezes pode ser um oportunismo também. Não é, sabe porque ele é o mesmo empresário, tipo, se eu não me engano, do Thiago Silva, jogador. Ah, não, aí você tá me tirando. E tem Nossa, aí não. É isso, entendeu? Alan J. Santos, tá lá no perfil do Luva de Pedreiro, tem o Instagram do empresário dele, só pra você ter uma ideia, entendeu? E aí surge isso. E depois, eu não lembro quem que tava comentando sobre isso, mas eu achei um ponto interessante, que é o ponto oposto, que é assim, é uma, entre aspas, justificativa por que ele não tá aparecendo no Encontro com Fátima, na Ana Maria Braga, sei lá, no Caldeirão do Hulk, não é no do Hulk mais, né, o Caldeirão do Mignon e o Domingão do Hulk. Fudeu a mente. Mas por quê? Que aí eu entendi até que faz um sentido, mas eu não sei a questão do cachê e essa questão por que fez o marketing dessas empresas médias, né? Que não tem do doutor lá e tal. Que é o seguinte, que falando em questão da escassez. Que isso é uma coisa interessante, porque se ele também começa a aparecer enquanto com Fátima Bernardes, Domingão do Hulk, Caldeirão do Mignon, Record, SBT, Desimpedidos, Flow Esporte Clube, já queria entrevistar ele e tudo mais, a figura do menino vai desgastar, vai saturar na mídia de uma forma que vai cansar. Eu entendeu? Concordo, e agora o que ele tá fazendo? Que aconteceria um desgaste, mas ao mesmo tempo eu entendo que são oportunidades muito perdidas. Exatamente. Assim. Então, tipo, mas aí eu não consigo concordar muito com essa Mas a proposta teoria, é o seguinte, é ver como que vai ser a continuação. Aí se ele pegar escassez, ele não aparece em nenhum lugar e tudo mais, e do nada ele faz uma ação em parceria com o Neymar, em parceria com o Cristiano Ronaldo, cara, será que esse e aí... uns react de uns... Porque ele é talentoso, velho, fazendo uns react igual o Casimiro sobre uns lances de futebol. E eu acho que ele dá também jogo. Isso eu acho que é uma boa ideia. Dá jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que ele é um produto muito bom. Também acho. Então, eu acho que ele tem potencial pra ser um cara que vai se perdurar. E tem que diversificar o conteúdo dele, que até hoje é o quê? É os conteúdos lá que ele fazendo os lances de futebol e ele provando comidas novas. Bate bem na bola danado. Bate. Muito melhor que o Caio, por exemplo. Só que outra coisa, ninguém dá moral pro cara que cruza as bolas pra ele fazer os gols. O menino também dá um bom lateral, hein? O cara cruza bem a bola na área pro Luva de Pedreiro. Dá muita assistência, né? O Caio, por exemplo, ele é tipo um carregador de piano, sabe? Ele não chuta bem, não cruza bem, mas ele tá ali sempre correndo. Que é assistência estilo Arrascaeta. Eu não vou querer a 10 mais não, eu vou querer a camisa 14 a partir de agora. Que aqui é Arrascaeta. Quando eu vi, na verdade, Caio, vou te falar com sinceridade. Quando eu vi esses dias, há um tempo atrás, que sua camisa era a 10... Eu falei, gente, que mundo que nós estamos vivendo. É um mundo que o craque tem a 10. Mano. O craque tem a 10. Não, mano, não. Né? O craque tem a 10. Craque tem a 10. Que é o meio de campo armador, é o 10. E aqui, mano, então, tipo, acho que a gente... Eu não sei, a gente tem muita questão de bolha também, né, no mundo da internet. Só que eu acho que uma das maiores bolhas da internet mesmo
é o futebol, né, cara, se você for pensar. Você vê vários exemplos, assim, o Casimiro mesmo é um cara que começou no esporte, falando do Vasco, vascaíno, tinha um canal com o Botafoguense, né? O cara é botafoguense? O Pedro Certezas. Na verdade, isso aí era no esporte interativo. Não, né? então, mas aí depois eles fizeram de Sola, que foi pro YouTube. Que é do esporte interativo. Mas teve muito mais audiência no YouTube do que no esporte interativo. Não, é isso que eu tô falando. O canal, isso que é interessante. O canal de Sola foi produzido, era um canal do esporte interativo. Já era a empresa tentando... Mas o esporte interativo que virou sempre TNT foi, Sports, sempre né? assim, foi um exemplo de inovação mesmo. Exatamente. Desde quando eu vi o esporte interativo na parabólica. Sim. Que só pegava na parabólica. Quem começou com esse estilo de programas de bate-papo de futebol, principalmente agora depois da pandemia, que é a live, cada um no quadradinho comentando, foi o esporte interativo. Quem começou com lives e streamings na televisão foi o esporte interativo, que era aí começou nomes como Luiz Felipe Freitas, que é narrador de NBA hoje, Otávio Neto. Não sei se você lembra, o Casimiro, quando ele começou a aparecer, ele era estagiário no esporte interativo, ele cuidava das redes sociais, Twitter e tudo mais, não fazia mais nada, redes sociais. E aí, ele começou a fazer o quadro lá com o Pedro Certezas, do futebol, só que ele começou a aparecer mesmo na televisão, que começou a dar uma proporção assim maior para ele, foi quando ele começou como eu posso dizer, a tomar o lugar, não tomar o lugar, a substituir o Otávio Neto num programa de games que tinha de noite, que era no canal Esporte Interativo mesmo, começava às 11 da noite, que o cara fazia gameplay, igual os caras da Twitch, fazia stream de FIFA, testava os jogos, falava dos lançamentos, e era o Otávio Neto. Você acha que ele sempre quis fazer conteúdo de game, ou ele, a partir daí, começou a acender uma luz na cabeça dele? Eu acho que foi naturalmente, porque como eu leio o perfil dele hoje, ele é como o nosso perfil, assim, mais ou menos, igual o meu perfil, por exemplo. Igual ele estava ali, ele já era internet de comunicação, redes sociais, escrevia bem, gostava... Acho que ele é jornalista, né? Eu não sei a formação. Eu acho que ele é jornalista. Gostava muito de redes sociais e tudo mais. E não só gostar de redes sociais, mas entender o mecanismo do algoritmo também, que é muito importante. Era um cara que usava as redes sociais como sei lá, hospedagem para os conteúdos dele também, né? Então ele sempre pensou na rede social como uma ferramenta de divulgação das próprias coisas que ele fazia. E aí o cara já fica muito mais... Mas, por exemplo, ele entra até igual nesse tema do fenômenos da internet que a gente tá falando, que o caminho dele foi o seguinte. E aí ele começou a aparecer na televisão e começar a ter um pouco que... ele era Twitter do esporte interativo, mas bem oculto, ele não aparecia. Entendeu? Ele aparecia no de Sola depois, mas no Twitter ele só escrevia. Ele começou a aparecer na televisão do esporte interativo e ganhar algum tipo de visibilidade, foi que o Otávio Neto também é um narrador excelente. Então o Otávio Neto, naquele atual momento, ele ganhou, ele começou a narrar NBA, começou a narrar a Liga Champions League, que começou a ter os direitos e tudo mais. E aí, aquilo ali do game, teoricamente, que era um programa a partir de 11 da noite, o game começou a ficar de segundo plano e eles precisavam de achar um substituto. E o substituto que foi achado foi o estagiário, ele era um estagiário do esporte interativo nessa época, foi o estagiário que cuidava do Twitter e tudo mais para fazer. Então, eu lembro que na época que eu acompanhava mais ou menos, era tipo assim, uns 2 dias era do Otávio Neto, aí depois deixava uma semana o Casimiro já fazendo. Você vê que hoje ele tem uma naturalidade exemplar e tudo mais, mas você pega esses dias, você vê ele novão, mais assim, nervoso e tudo mais, mas muito legal. E depois, o que deu mesmo, que foi o boom dele, muito, muito legal, que ele teve um certo repercussão e sucesso com o de Sola, mas não foi uma coisa estratosférica como ele é hoje. Mas foi a mesma questão de nicho, né, velho? Acho que ele atingiu um público. Não foi, sabe? É isso também, óbvio, ele mas... atingiu um público do futebol. Ele acabou, igual eu estava te falando. Futebol é uma das grandes bolhas da internet, assim. Então, se você conseguiu entrar nesse nicho e começou a aparecer, acho que com o tempo é um dos melhores, sei lá, cenários para você conseguir desenvolver um conteúdo, desenvolver uma credibilidade, talvez. Mas no caso dele,
Mais especificamente, o que foi primordial, eu acho, fundamental? É que assim, ele já tinha tido uma repercussão igual o de Solace, igual você mesmo falou, já era um canal de sucesso, mas não era aquele sucesso estrondoso. Eles faziam uns conteúdos de chutar a bola também, estranho. Isso foi depois. Mas faziam também. Mas começou com sketches de zoeira e depois começou até copiar o Desimpedidos. Não copiar, né? Os Impedidos e tudo mais fazer. Sim. Né? Mas o que eu tô dizendo do Casimiro, o ponto-chave pra ele é igual a gente falou, até tem episódio que a gente fala da pandemia no Spotify. Que o Casimiro foi uma das que a pandemia virou o jogo pra ele. Tanto pro Flow, que foi a pandemia, e pro Casimiro. Sabe por quê? Onda, né? O Casimiro, ele começou a fazer lives na Twitch na pandemia. Sim. Porque ele foi uma das pessoas que ficou muito com medo e não saía de casa pra nada. Então ele não saía mesmo pra nada. Ele tem meio hipocondríaco e tal. Ele mesmo fala naturalmente sobre isso. Ele começou a sair de casa recentemente, agora e tal. Até que ele tá fazendo muito sucesso também, começou a sair agora, né? Então, assim, o sucesso para ele foi... Ele falava que ele já tinha feito live na Twitch, mas ele tinha parado porque não dava grana, dava pouca audiência e tudo mais. E na pandemia, como ele não estava indo para a empresa nem nada, para até cuidar um pouco da ansiedade, para não ficar sem ter o que fazer, ele começou a fazer as lives na Twitch. Legal, e hoje é o que ele... Então, ou seja, há 2 anos e meio atrás... Entre aspas, ele era um ninguém. Hoje ele é estratosférico. Pode colocar 5 pessoas assim que cresceram muito nessa pandemia, né? Acho que o Flow, obviamente, o Casimiro, o próprio Podpah também, né? Teve uma repercussão muito grande na pandemia. Quais outros você acha que foram? Eu acho que a maioria dos assim, podcasts, né, que Vilela chegou. Também, né? E o Vilela, eu acho que foi um dos últimos, que é o Inteligência Limitada, né? Ele foi um dos últimos da primeira leva que chegou na novidade e pegou, que a gente fala do... eu não vou saber o jargão direito do macho, que é não sei, não é o Oceano Azul que fala, mas quando você pega o Oceano Limpo, que ninguém nunca se aventurou ali, entendeu? Nunca pescou ali. Então você tem o mar todo pra você. Era o último barquinho da frota. Exatamente. Né? Então essa galera foi os primeiros, né? E depois chegou ainda... O Bola e o Carioca do Pânico tem um podcast. Sim. Que tem até um certo sucesso, mas já é na outra toada, né? O podcast lá, de Lopes. Também já é depois do Vilela também, já ele já começou no segundo barquinho ali, vamos dizer, A gente né? Começou, foi em 2019, né? Já tá, exatamente, né? A gente começou também no mesmo, praticamente na mesma época do Flow. Foi um pouco, mas foi um pouco antes da pandemia, no caso, né? Então, igual o Flow, foi um pouco antes da pandemia. A gente fez 2 episódios de pandemia. Você lembra disso? Entendeu? Só que aquilo que que a gente, no episódio que a gente fala da pandemia, é aquilo que qualquer tipo de coisa, seja uma pandemia ou seja uma depressão econômica, mudam as cartas do jogo e muita gente se fode, mas muita gente se dá bem por conta disso. Porque eu te falo, às vezes o Casemiro poderia ter tido... Ele já era uma pessoa de sucesso com de solo e tal, mas ele ficou estratosférico do tamanho que ele é hoje. Se não fosse a pandemia, provavelmente ele não faria live na Twitch, entendeu? Ele não teria continuado com o que ele tinha feito, então ele não seria o que ele é hoje. Então, o Flow... provavelmente não teria virado tanto quanto virou, que hoje tem estúdios e tudo mais. Então são coisas que acontecem na vida que a gente, né, sempre a gente tem aquela, não é oportunidade de dizer, mas viram as cartas do jogo e sempre tem gente que, igual tem aquela frase clichê, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né, então esses aí venderam lenços enquanto todo mundo tava chorando. Acho que da forma mais justa possível, né, também. Acho que, além do mais, é um trabalho exaustivo que esses caras de Twitch fazem também. Porque o Casimiro chega a ficar, sei lá, 8 horas diárias, não é? Tipo isso? Online. Online não, ao vivo. E ele hoje, que tá no patamar que ele tá fazendo menos horas. Mas tem um outro... Não, mas pô, ele precisou de fazer 20 horas diárias antes. Só que ele ainda... Mas menos horas é 5, 6 horas diárias, né?
Mas uma outra coisa interessante que, tipo assim, ele fica, tipo assim, em um dia comum, ele bate 40 mil simultâneos na Twitch, que é uma plataforma que tem menos visibilidade que o YouTube. Muito, né? mas tem um engajamento sinistro também, né? Mas é muito menos visibilidade. Eu acho que se ele fizesse no YouTube, um desse de 40 tinha 65 no mínimo, entendeu? Mas porque será a galera tem uma valeria mais... a pena pra ele? Não, hoje não. Mas, tipo assim, né? Hoje não. Mas pra começar, se ele tivesse a opção, velho, você pode mudar pra lá, vai continuar tudo da mesma forma. Aí mudaria. Mas como isso é impossível, não vai existir, então é melhor ele Mas ficar eu não. tenho que, ainda assim, eu teria que entender qual o tamanho do engajamento do Twitch e o do YouTube para ver se 40 mil pessoas muito engajadas são diferentes de 65 mil pessoas talvez não tão engajadas. Mas aí que tá, mas Não no tô- YouTube ele poderia ter, se ele tem 40 mil engajados na Twitch, ele poderia ter uma audiência de 100 mil no YouTube com 60 mil engajados. Eu acho que de qualquer forma ele teria vantagem, porque a amplitude da plataforma é diferente. Com certeza. O YouTube ele é mais familiarizado com a tia do Zap, entendeu? É YouTube. Ela não vai saber do Twitch. Ainda, eu acho que essa é a barreira do Twitch que eles estão você acha tentando que romper, você acha que tem entendeu? alguma tia do Zap que vê o conteúdo do Casemiro? Véi, sabe o que é o pior? Tem, mano. Tem? Tem. Que doido. Véi, Não, já vi. Mas ele é você um cara, chega ele é em- um cara assim, velho. Ele é um cara fora da curva como comunicador. Não, ele furou a bolha de forma nunca antes vista pela plataforma Twitch, uma personalidade que nunca aconteceu na Twitch antes. Igual, por exemplo, ele fica com a média de 40 mil online simultâneos. Tem um outro streaming, só que o Casemiro vê vídeo de lancheira, comida da Índia, faz react X, ele passa o Campeonato Carioca, igual passou agora. Só que então ele é de um conteúdo diversificado, isso está ficando cada vez mais Mas normal então, na Twitch. O outro streaming que mete 22 mil simultâneos na Twitch é um tal que chama Alanzoca. Nunca nem ouvi falar. Então, olha como que é a questão das bolhas, né? Ele põe todo dia, tipo cara, o Casemiro, 20 mil por dia online simultâneo. Só que, por exemplo, ele o já quê? é Gamer? ele já é específico de gamer. Só que aí você vê o Casemiro não. Então é isso que eu falo de furar a bolha, pois entendeu? Acho que sobre isso também a gente falando sobre a ideia do futebol, de ser uma bolha forte, né, uma bolha engajada no mundo da internet, a gente vai ter muito conteúdo também esse ano falando sobre Copa do Mundo, né, cara? Com certeza. Mas isso é isso que nós vamos falar no próximo episódio. Ver se é mais Copa do Mundo, futebol. Já tem aqui, ó. Então, vamos para as considerações finais? Falar isso? Já vamos deixar esse teaser aí, ó. Vamos. Esse vai sair primeiro, o próximo aí, ó. Vamos falar de Copa do Mundo, mas não vamos falar sobre vamos falar um pouquinho dos grupos, dos times, mas a nossa pegada não vai ser muito essa, vai ser uma pegada diferente. Outro olhar sobre a Copa do Catar. Nossa! Esse aí já é até o título do nosso vídeo. Um outro olhar sobre a Copa do Catar. Muito bom. Então é isso, galera. Ó, não se esqueça, inscreva no canal se não é inscrito, dá o like no vídeo, ajuda muito, principalmente no início do canal do Tô Pensando. Siga no Instagram, a gente vai postar alguns conteúdos lá também, diferentes e tudo mais. A gente vai começar a postar a agenda de lá, dos convidados. Hoje tá só eu e o Zezé, a gente vai fazer conteúdo assim também, mas tem muito convidado top que tá pra gravar com a gente. Então, se fosse você se inscrever, eu me inscreveria no canal, ativava o sininho aí, não perdia não. Vocês estão dando mole, vou falar nada com vocês não. Conteúdo Até de qualidade 0800 desse jeito, meu filho. Até porque a gente tá cara a cara, galera. A gente tá aí no lugar. A gente pode trocar essa ideia pessoalmente. Você chegar a me falar, o que você quer? Esses dias eu tive uma conversa muito boa com um cara, velho, que foi jogar bola com a gente lá, o Yuri e o Felipe. Eles me indicaram um cara, velho, que tá um tempão fazendo um trabalho muito massa em Neves também. Nem entrei em contato, não vou falar nada sobre ele ainda, mas seria um outro cara muito bom. E a gente consegue ver também, acho que o objetivo dessa ideia nossa também é evidenciar Neves, sabe? Tipo, evidenciar a nossa galera. Não necessariamente Neves, mas todo mundo que é correria, que desempenha... Evidenciar quem merece, né? Quem merece, exatamente. E ao nosso lado, pertinho da gente, tem muita pessoa assim, cara. Então, a gente tá dando mole. E vocês também, que são essas pessoas, têm que chegar até a gente. Vamos fazer, eu quero acontecer. Nós vamos estar aqui sempre. E esse lugar aqui, ó, é de vocês. Entendeu? Só vamos desembolar que o céu é o limite. Então é isso, meu povo. Muito obrigado. Valeu!